Boa tarde a todos. Meu nome é Rauan e eu, junto com o Brasiliano, eu vou falar sobre o relatório final do nosso projeto de extensão, o PIBEX. Ele é intitulado Prometheus, promovendo o conhecimento através da investigação científica e é coordenado pelo professor Ronaldo Dionísio. Começando falando acerca do ensino por investigação, Cardoso e Scarpa, eles argumentam que a intenção do ensino por investigação é proporcionar essa envoltura nos estudantes com a atitude de resolver o problema, com teste de hipóteses, coleta, análise e corroborações a partir dos dados coletados. E o processo de ensino por investigação, os alunos eles têm que ter ciência do que está sendo feito, eles têm que ter ciência do que eles estão fazendo. Segundo Rosa e Silva, 2013, eles dizem que a ciência forense nada mais é do que a aplicação das ciências às leis, tendo como objetivo promover todo um aporte científico na investigação dos danos de mortes e crimes sem nenhuma explicação. Elas contribuem, para a elucidação de determinados crimes e ajudam na procura e identificação dos responsáveis pelos mesmos, tendo por meio de estudo os vestígios recolhidos durante toda a investigação. A gente elencou como objetivos, a gente tem como objetivo geral inserir no contexto do ensino médio a prática da pesquisa científica e suas contribuições, tanto no processo de ensino-aprendizagem, quanto na aquisição de um comportamento crítico e reflexivo aos problemas cotidianos, a fim de tornar o nosso estudante um ser autônomo, crítico e reflexivo. E como objetivos específicos, elencamos o primeiro, introduzir conceitos acerca da metodologia científica e suas aplicações no cotidiano de estudantes do ensino médio. O segundo objetivo é promover a criação de núcleos de pesquisa básica e aplicada nas escolas públicas, localizadas na cidade de Vitória de Santo Antão. E, como terceiro, acompanhar a criação e o desenvolvimento de projetos de pesquisas básicas e aplicadas envolvendo as premissas acerca da metodologia científica. Então, como metodologia do projeto, nós tínhamos as seguintes etapas. A primeira é fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema de metodologia científica, seguido da apresentação e discussão sobre a temática do ensino investigativo. Então, nós fizemos um levantamento bibliográfico acerca da metodologia científica e do ensino por investigação, e também apresentamos seminários sobre essas temáticas. Em terceiro, a aplicação dos princípios acerca da metodologia científica. Em quarto, foi a realização das oficinas estruturadas para os estudantes, baseado nesses princípios da metodologia científica, do método científico. Em quinto, as entrevistas semi-estruturadas, que consistiam em perguntas pré-estabelecidas aos estudantes do ensino médio. Essas perguntas foram feitas ao final de cada oficina que foi proposta e realizada. E ao final do trabalho, foi a análise dos dados obtidos nessas realizações das oficinas. A primeira oficina, que foi a oficina eletroquímica, ela teve o primeiro momento de apresentação. Nesse momento, fomos à escola e apresentamos nossa proposta ao gestor e ao professor, assim como apresentamos aos alunos como seria a atividade no laboratório com os experimentos de eletroquímica. O segundo momento foi a identificação com a problemática. Nesse momento, pusemos um vídeo para os alunos assistirem acerca do contexto histórico da criação das pilhas e da pilha de Daniel. Falava também acerca do surgimento da eletricidade, e a partir disso foram levantando discussões sobre a temática de oxidação e redução dos metais.
O terceiro momento foi a proposição do problema, que depois da problemática da situação, eles foram propostos a resolver um problema, que o problema foi bolar experimentos de pilhas com diferentes metais, de forma que, a partir disso, eles fizessem um esquema para definir a ordem de reatividade desses metais. Foi seguido da etapa de resolução do problema, onde eles fizeram os experimentos, testaram suas hipóteses e fizeram a sua sequência de reatividade dos metais. O quinto momento foi a sistematização dos conhecimentos, em que foi levado a eles algumas imagens de alguns utensílios domésticos feitos de metais que foram usados nos experimentos, para discutir acerca da oxidação e da redução desses materiais, com base também nos experimentos que foram feitos. Nesse momento também foi discutido os procedimentos que cada um usaram, para cada grupo usou para resolver o problema proposto. E o sexto momento foi a entrevista com os estudantes para saber se eles conseguiam ligar o conteúdo que foi tratado na sequência de ensino investigativa com o seu dia a dia. E como eu falei, todas essas sequências foi baseada na CEI de Carvalho de 2013, que são as sequências de ensino investigativas. Aqui estão algumas imagens dos experimentos feitos pelos estudantes. Aqui a primeira imagem é uma pilha de zinco e cobre, depois uma pilha de alumínio e zinco, e por último uma pilha de cobre e alumínio. Agora a gente vai partir para a oficina sobre a química forense, né, que ela é intitulada Oficina Forense. Então, no primeiro momento foi feito uma apresentação para com os alunos. A apresentação essa que foi feita a apresentação do projeto, né, e toda a introdução acerca da temática sobre ensino investigativo, para que os alunos possam ter um aporte sobre aquilo que eles estão inseridos. O segundo momento foi a introdução acerca da química forense. Como assim? Foi feita uma amostra, né, aos alunos sobre qual o papel do químico forense na elucidação desses crimes, qual o papel fundamental dele, como é feita a análise dessas substâncias químicas, por exemplo, numa cena de um crime, como o perito vai identificar um DNA, como o perito vai identificar uma impressão digital, a partir de que experimento, a partir da sublimação de cristais de iodo. Então, tudo isso foi levado para os alunos nesse segundo momento. O terceiro momento foi um momento de ciclo de palestras. Como ocorreu esse ciclo de palestras? Ocorreu desde eles saberem analisar, né, essa cena de um crime, assim como o papel do químico forense na detecção de corpos cadavéricos, na detecção de vestígios que compõem a cena do crime, a se comportar, né, nesse ambiente que é bem atípico para os alunos. O quarto momento foi feita a proposição do problema, né, onde eu propus um problema aos alunos, onde seria montada a cena de um crime e eles iriam ser peritos criminais e fazer a elucidação desse crime. Que foi justamente no quinto momento, onde foi feita realmente a oficina sobre efeitos CSI, onde foi montada a cena de um crime, foi isolada, e dentro dessa cena tinha vestígios, objetos que compunham essa elucidação, né, desse crime. Então, os alunos teriam que me dizer o que de química eles estavam vendo ali. A gente sabe que para a gente poder obter um DNA, a gente precisa pelo menos um fio de cabelo, como por exemplo. Então, na cena de um crime, um dos vestígios era uma mecha de cabelo
E os alunos teriam que me dizer os processos químicos que eles tinham visto anteriormente para poder chegar no resultado final. Assim como a presença de um pó branco, que ninguém sabia o que era. E eles teriam que me dizer como eles iriam fazer esse experimento para poder saber se esse pó branco era um possível entorpecente ou não. Então, a partir, né, de um experimento, foi observado, tudo muito hipotético, né, que o pó branco, possivelmente, com reagente, ele tinha ficado na coloração azul. Então, a gente sabe que era, sim, a presença de uma droga ilícita, justamente por conta desse processo químico que ocorreu com tal droga. E o sexto momento foi feita a avaliação, onde a gente fez uma entrevista com os alunos para saber se o momento da oficina foi viável para eles e se esse momento condizia com tudo o que eles viram anteriormente na parte teórica. Foi de suma extrema importância a gente aplicar esse projeto, porque a gente, enquanto graduação, a gente vê lá no início, né, na história da química, onde nos livros anteriores, lá na Grécia Antiga, né, como já diz na conclusão, colocavam venenos nas páginas dos livros. E os grandes nomes, né, morriam por envenenamento, justamente porque essas pessoas tinham o hábito de passar o dedo na língua e passar o dedo na página do livro para poder passar a página. E assim muitos morreram envenenados. Como diz, né, inclusive grandes figuras ilustres do ramo político. E é isso que a gente vem ter essa experiência prática com os alunos. É a gente trazer para os alunos do ensino médio problemas da nossa sociedade, problemas atuais, para a contextualização dos assuntos que eles viram na sua escola, né, no ensino médio, a fim de proporcionar realmente um papel ativo dele na construção das suas aprendizagens. Tudo isso acerca de todo um conhecimento científico e escolar. Aí está uma das nossas referências, né? E o nosso muito obrigado.